E aí, tudo bem? Arthur Lemos aqui. Deixa eu ver se o microfone tá ligado, tudo certo. Canal O Educador Financeiro. Quero falar contigo sobre um erro clássico. Vejo que muita gente comete esse erro. E não é clickbait, né? Não é chamadinha assim. Dá para começar um trabalho de educação financeira com um cliente de consultoria pelo orçamento financeiro? Dá, mas é inapropriado, tá? E quem é associado da Tech Finance, que é a nossa plataforma de softwares para educadores financeiros e consultores financeiros, deve imaginar que eu vou falar algo diferente do que eu vou trazer nesse vídeo, né? Porque lá no treinamento oficial da Tech Finance eu mostro que um orçamento financeiro bem feito é aquele que dá clareza e resposta para o cliente. Para que isso aconteça, você não tem que fazer um orçamento pelo regime da competência, ele tem que ser pelo regime do caixa, porque é o caixa que vai apertar o cara, né? Então, eu falo bastante disso, e aí quando você faz pelo efeito caixa, nós temos um software para fazer isso, que é o Preciso, você percebe que a peça orçamentária não é tão simples. E aí tem que ter cuidado para começar um processo de consultoria, por exemplo, com um dever de casa que é complexo e que o cliente pode se frustrar, porque ele vai demorar para ter uma sensação de vitória, para ver uma coisa pronta, que funciona, etc, etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Tem isso, mas eu quero falar sobre uma outra coisa, tá? Que vem dos conhecimentos que eu tive lá na área de consultoria empresarial, trabalhei na Deloitte, então eu vou trazer um pouco de conteúdo de consultoria, não consultoria financeira per si, mas que a gente vai importar isso depois para consultoria financeira e nós vamos conflitar planejamento e orçamento. Você sabe qual é a diferença entre planejamento e orçamento? E aí quando a gente entende essa diferença, a gente entende que a peça orçamentária, ela vem depois, e por que ela vem depois, né? A não ser em algumas exceções, que provavelmente não vai ser o caso do seu cliente, em 99% das oportunidades. Então, nós vamos ver tudo isso hoje. Para isso, eu vou pegar o meu computador aqui para desenhar na tela, fica mais didático. E antes, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Eu sempre faço questão de trazer conteúdo relevante para você que quer empreender na área. E se você curtir esse vídeo, faz o seguinte, já deixa um like aí. Você sabe que esse like é importante para a gente. Então, vamos lá. O que é um plano, né? Imagina que o seu cliente ele está numa determinada situação que a gente vai chamar aqui de status quo, tá? O status atual dele, ele está aqui. E ele determinou, isso serve para planejamento empresarial também, tá? Aliás, já que isso vem de consultoria empresarial, vamos imaginar uma empresa, tá? Depois a gente vai transportar isso para a realidade de um cliente nosso. Então a empresa está aqui no status quo e ela tem alguma meta, tá? Que a gente vai chamar aqui de alvo. Esse alvo aqui eu quero chegar aqui. Isso pode ser número de clientes, isso pode ser faturamento, isso pode ser qualquer indicador, qualquer KPI dessa empresa, o que ela quiser. Ótimo. Então, o que é que o time gestor dessa empresa poderia fazer? Ele vai começar a desenhar cenários e dizer o seguinte, cara, para sair, por exemplo, de R$1 milhão de faturamento que nós tivemos esse ano para o nosso alvo, que é R$2 milhões de faturamento que a gente quer ter ano que vem, tem algumas estratégias diferentes que nós podemos seguir. A primeira estratégia, tá? E eu vou colocar um aqui. Essa primeira estratégia pode ser, nós vamos aumentar os nossos investimentos em ads, vamos chegar em mais pessoas, atrair mais leads e assim converter mais pessoas, teremos mais clientes, vamos vender mais ao mesmo ticket e dessa forma a gente vai chegar nesse faturamento de 2 milhões. Beleza. Sendo que aí um outro gestor que estava nessa reunião disse assim, tem um outro caminho. O outro caminho é que a gente vai chamar aqui de caminho número 2, tá? Esse outro caminho cara, esse mercado aqui de ads já está muito concorrido e tal, não dá pra gente colocar dinheiro aqui, é muito arriscado. É melhor a gente investir numa consultoria, porque aí a gente vai, por exemplo, criar um modelo de revenda do nosso produto e com esse modelo de revenda a gente participa de algumas feiras, atrai revendedores e esses caras vão contribuir para que a gente chegue nesses 2 milhões de vendas que a gente quer. E aí tem uma outra pessoa que diz o seguinte, meu irmão, vocês estão viajando, tem um terceiro caminho aqui. Esse terceiro caminho é qualquer coisa. E ainda é possível, né, que alguém diga o seguinte, eu acho que depender de qualquer uma dessas verticais aqui para chegar no nosso alvo é arriscado. Que tal a gente olhar para um quarto caminho aqui? Que é um pouquinho do caminho 1 com um pouquinho do caminho 2 com muito do caminho 3, por exemplo. E aí você tem todas essas discussões.
Isso aqui, aí a gente aqui, ó, todos esses caminhos aqui vão representar possíveis estratégias para fazer com que essa empresa saia de um status quo de 1 milhão para um status alvo de 2, que é justamente o objetivo dela, né? Mas o importante a gente entender aqui nesse desenho é que estas são estratégias possíveis. E aí, olhando para essas estratégias, provavelmente o que é que vai determinar qual delas será seguida? Claro, alguma delas pode ter um embate jurídico. Putz, isso aqui não dá para fazer, porque esse contrato aqui com o revendedor é frágil, a gente pode tomar um processo e não vai dar certo. Você pode ter barreiras de, putz, não dá para a gente fazer isso porque o nosso concorrente tem uma patente, a gente tem... Você pode ter diversas barreiras. Mas na maioria dos casos, o que é que vai determinar qual dessas estratégias será seguida? O bom e velho capital. Cada estratégia dessa aqui tem uma quantidade diferente de grana para que esse caminho seja executado, né? Essa aqui tem muita grana, essa aqui tem só um pouquinho, essa aqui mais ou menos, essa aqui também. Então, o que é que vai determinar para onde eu quero ir? Esse é o plano. Sendo que qual é o processo de precificar a estratégia? Essa é a função da peça orçamentária. Conceitualmente, só faz sentido a gente olhar para um orçamento quando a gente tem um norte. Caso contrário, eu inclusive, agora indo para a pessoa física, corro o risco de bicho, isso aqui não dá para cortar, isso aqui não dá para cortar, isso aqui não dá para cortar, minha renda não tem como aumentar, minha renda não tem como aumentar, não sei o que, ou então eu faço alguma coisa ali no curtíssimo prazo, mas vendo algumas coisas que tem em casa parada e gera uma pequena renda incremental e depois volta tudo a mesma coisa. Por quê? Porque eu já estou com um olhar viciado. Se eu primeiro estabeleço um plano, considerando que é importante para mim, desapegado do meu orçamento, entendo que, por exemplo, quem é associado da Tech Finance vai entender. Quando a gente projeta lá no Apollo, que é o software de planejamento patrimonial, eu digo, cara, eu vou ter esse patrimônio aqui, isso vai gerar uma renda passiva mensal, tal, e para isso eu tenho que poupar tanto. Esse poupar é um componente norteador da construção do orçamento. E aí eu precifico essa estratégia através do orçamento, através da peça orçamentária. Aqui é a mesma coisa. Como é que eu vou precificar algo se esse algo não existe? Primeiro eu preciso da estratégia para depois precificar a estratégia. Ainda no nosso exemplo, o que seria precificar a estratégia? Quanto que vamos gastar com ads? Ah, isso vai trazer cliente, lead, tá, mas vai ter que ter um time de vendas para apresentar os produtos para esse lead e tal, não sei o que. Beleza, isso é uma estratégia. Vai ter um orçamento. Outra estratégia é um orçamento totalmente diferente. Contratar uma consultoria, vai para feira, paga para montar stand, tal. Outro perfil de DRE, outro perfil de resultado, né? E aí você vai precificar tudo isso e entender, ó, do ponto de vista estratégico e financeiro, esse caminho faz mais sentido, vamos por aqui. Quando é a exceção que poderia dizer assim, cara, vamos simplesmente ignorar o planejamento, o orçamento, né? A gente não precisa de orçamento. É quando você tem, imagina um laboratório médico na corrida da vacina do Covid, vira para um grupo de doutores lá, de cientistas, pesquisadores, e fala o seguinte, senhoras e senhores, eu preciso da cura do Covid, vocês têm carta branca, podem gastar o que vocês quiserem. Então, nesse caso, vou voltar aqui para o meu... Nesse caso, esquece orçamento, não estou preocupado se vai custar um pouquinho, um pocão, tanto faz, o que eu quero é chegar no alvo, né? Eu não tenho limitação de capital. Mas é assim que acontece na prática? Não é assim que acontece na prática. Então, conceitualmente, faz mais sentido, é mais didático. Primeiro você estabelecer o norte, o alvo, para isso eu tenho um plano e depois a gente precifica o plano. E o ato de precificar o plano, o ato de precificar a estratégia é justamente o ato de construir uma boa peça orçamentária. Beleza? Então tá aqui um pouco de conceito de consultoria empresarial que nos serve na consultoria
pessoal também, né? Se quer um conteúdo legal, até para você montar uma live, para você apresentar para o seu cliente de consultoria, nas mentorias, quem sabe, né? Eu espero que ele tenha te ajudado, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se você curtiu e não está inscrito no canal, se inscreve, não marca bobeira, se inscreve aqui no canal Educador Financeiro, deixa seu like, compartilha, que eu acho que você deve conhecer algum educador financeiro por aí, né? Então compartilha pra gente crescer juntos e nos vemos na próxima.